Mas agora, para nossa satisfação, está conosco aqui em áudio e vídeo, hein? Em áudio e vídeo, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a doutora Carla Domingues, que é ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização. Doutora Carla, muito bom dia e muito obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Agostinho. Um prazer estar falando com você e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Doutora Carla, a gente que é leigo se assusta, né? A gente tem seguido de sustos em sustos, nesses solavancos ao longo desses quase 2 anos de pandemia, pelas manifestações que algumas autoridades sanitárias têm feito. E a mais recente diz respeito à vacinação de crianças de 5 a 11 anos, que foi aprovada pela Anvisa. Aliás, o mundo está vacinando crianças, não há mais discussão alguma quanto à necessidade e quanto à segurança da vacinação de crianças contra a Covid. Mas o nosso ministro da Saúde quer fazer uma consulta pública, está fazendo essa consulta pública e ainda sugeriu que as vacinas só possam ser aplicadas em crianças com prescrição médica. Eu, leigo, me assusto. A senhora tem que reação com a sua experiência, com o seu conhecimento, quando vê mais uma manifestação infeliz das nossas autoridades de saúde? Agostinho, eu vejo no mínimo com muita perplexidade, né? No momento onde nós deveríamos ter as nossas autoridades sendo formadora de opinião, liderando essa ação e puxando a população para ser vacinada, convocando a população, nós estamos vendo o ministro e presidente da República colocando em xeque o Programa Nacional de Vacinação, né, as ações de imunização do nosso país, né, criando uma consulta pública que é, no mínimo, esquisita, para a gente dizer uma palavra mais suave, né, porque isso na história do Programa Nacional de Imunização, isso nunca aconteceu. Como é que se cria uma vacinação, que se coloca uma vacinação dentro do Programa Nacional de Imunizações? Nós temos um grande problema de saúde pública, que tem uma carga da doença, que tem elevada mortalidade, hospitalização, que traz sequelas à população. Esta doença, se vai buscar, se ela tem uma vacina com qualidade, segurança e eficácia, que já foi aprovada pela Anvisa, se escuta os especialistas da área e que se define que aquela vacina sim deve ser incorporada ao Programa Nacional de Imunizações, e aí o Ministério da Saúde toma a decisão de comprar ou não a vacina, né? E aí se coloca dentro do programa. Então, esse rito, ele já é feito há quase 50 anos, Agostinho, e não dá para a gente entender, no momento que a gente precisa vacinar as nossas crianças, que elas estão suscetíveis a uma doença que pode matar, trazer sequelas, nós estamos vendo o Ministério da Saúde criando condições de colocar em xeque essa vacinação. Doutora, a senhora coordenou o PNI durante 8 anos. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse programa, porque aí o lado alentador, muito alentador mesmo, são os números da vacinação. Apesar de tudo isso, apesar dos desmandos, apesar dos discursos negacionistas de autoridades importantes e que têm voz ativa e decisiva em muitos momentos, apesar disso, doutora, os números da vacinação, depois de um período em que eles patinaram, a coisa vem seguindo num ritmo mais alentador mesmo, né? Então nós temos hoje 66,89% da população já vacinada com a segunda dose ou com a dose única. A dose de reforço ainda carece de um número um pouco mais expressivo, mas enfim, é um processo que está ainda em curso, até porque há um prazo legal para as pessoas tomarem a terceira dose, levando em conta a data da segunda dose. Enfim, mas nós temos hoje 66,89% da população vacinada com primeira e segunda dose ou com a dose única. A senhora analisa como esse número, levando em conta os contratempos, os discursos negacionistas, enfim, todo mundo que jogou contra esse processo, doutora?
Agostinho, apesar de ser um avanço, nós estamos vendo, né, que nós estamos com 66% da população vacinada e quase com 10% da população já recebendo a terceira dose, a dose de reforço. A situação é preocupante. Por que eu digo que é preocupante? A Fiocruz lançou semana passada uma avaliação sobre as coberturas vacinais, que, de novo, isso deveria ser um papel do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Imunizações, está fazendo esse balanço da vacinação e nós estamos vendo esse silêncio absurdo do Ministério da Saúde e tendo que ver a Fiocruz fazer esse balanço, E o que se mostrou na semana passada? Que apenas 16% dos municípios brasileiros, dos 5.570 municípios, estão com a cobertura acima de 80%. O que significa isso, Agostinho? Que 80% dos municípios brasileiros, mais que 80%, estão com baixa cobertura vacinal e dando condições para que a gente tenha um novo surto, o surgimento de novas variantes, e de termos a doença recrudescendo no nosso país. Nós temos um país continental, então a gente tem ilhas de excelência que estão vacinando adequadamente a população, mas nós temos, principalmente na região norte e nordeste, a maioria dos municípios que não atingiram cobertura vacinal. Se nós olharmos o início da pandemia, aonde a doença recrudesceu e iniciou com forte número de casos e óbitos na segunda onda, foi justamente na região norte. Então, neste momento, essa região deveria ter sido olhada com um critério muito grande pelo Ministério da Saúde, pelos estados, governadores e prefeitos, para que nós tivéssemos, nesse momento, esses municípios da região norte, todos com elevadas coberturas vacinais. Então, nós estamos vendo um descaso das autoridades, não criando estratégias diferenciadas para levar a vacina justamente na população que tem difícil acesso, que precisa ter uma ação forte do governo e levar a vacina a essa população. Doutora, essa situação crítica, delicada, preocupante da região norte e da região nordeste, ela tem a ver com o que a senhora falou, de uma falta de estratégia, de um planejamento específico para essa área. Isso é um dado relevante, mas será que tem a ver também com as pessoas com receio, com as pessoas que não acreditam, têm medo, até levando em conta o discurso do presidente, do ministro da Saúde, esse fator psicológico, essa insegurança criada, ela se mostra também nessa vacinação abaixo da esperada na região norte e nordeste, doutora? Eu acho que nós teríamos que, nesse momento, Agostinho, entendendo essa complexidade do que é o nosso país, estamos fazendo o que nós chamamos de monitoramento de cobertura vacinal, indo em loco, entender o que está acontecendo, quais são os motivos da não adesão da população. Nós estamos falando de falta de acesso à vacina ou nós estamos falando de hesitação à vacinação? A vacina está disponível, mas a população está com medo de ser vacinada. Então, entendendo esse fenômeno, a gente cria estratégias para levar a vacina. Mas eu acho que um ponto que você traz que é muito importante. Não há um programa de comunicação, uma campanha publicitária feita pelo governo, chamando a população para ser vacinada, mostrando os locais onde estamos com baixas coberturas vacinais, criando uma comunicação muito de perto com a população. Nós sabemos que o rádio tem um papel fundamental nessa comunicação, Então, muitos locais não têm televisão e é o rádio que chega lá. Nós não temos uma propaganda, Agostinho, nesse momento, feita pelo governo federal ou pelos governos estaduais, mobilizando a população. Se não fosse a imprensa está colocando todo momento essa questão da importância da vacinação, nós teríamos o que nós chamamos de apagão de comunicação. Nós não temos uma estratégia que convença a população de que a vacina é importante, que a vacina salva vidas e que, neste momento, o único caminho que nós temos para termos a segurança da nossa população e a voltar à vida normal é pela vacina. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Carla Domingues, que é ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização. Doutora Carla, pensando concretamente, de forma prática, porque cada dia perdido nessa conversa fiada são vítimas, são pessoas colocadas em risco, com internações que poderiam ser evitadas, com sequelas que poderiam ser evitadas e com mortes, principalmente, que poderiam ser evitadas. O que pode ser feito concretamente? Quais são os recursos legais que a sociedade tem à sua disposição? Porque, por exemplo, quando o presidente da República fala que a filha dele não vai vacinar e que ele espera que o judiciário não interfira nisso, isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Há uma responsabilidade legal do pai, do responsável, sobre o menor.
né? A Constituição prevê isso, né? O Código Penal prevê isso. Concretamente, com a experiência que a senhora tem, o que pode ser feito agora para se abreviar esse processo de vacinação? Eu acho que nós temos que ver, né, qual vai ser esse lamentável desfecho dessa consulta pública que vai terminar dia 5 de janeiro. Se o Ministério da Saúde ainda relutar em trazer a vacina para as crianças, a Pfizer já falou que está com as vacinas prontas, que pode começar a entregar a partir do dia 10 de janeiro. Então, nós realmente vamos ter que judicializar essa questão. Não dá para a gente ficar de braços cruzados vendo as nossas crianças não estarem sendo protegidas. Nós estamos falando, Agostinho, de 10% da população brasileira, nós estamos falando de 20 milhões de brasileiros que precisam ser protegidos. E essa é a nossa responsabilidade, enquanto os pais, enquanto avós, enquanto cidadãos, garantir que a vacina chegue nas crianças. Aliás, só para deixar bem claro, né? A gente está vendo a Ômicron causando muitos problemas, muita preocupação, muitas internações, enfim, na Europa, vários países retomando o lockdown, encerrando processos de liberação, de uso de máscara, aulas presenciais já estão sendo revistas, enfim, na Europa essa situação está muito clara, a gravidade dessa nova cepa está muito evidente. Mas eu lembro, doutora, que se previa que em setembro nós poderíamos ter uma situação crítica aqui no Brasil por causa da Delta, que na Europa também foi motivo de muita preocupação e de muitas internações. Felizmente para nós, setembro não teve esse boom. Felizmente, eu não sei nem se já se tem uma explicação completa do porquê nós passamos, digamos, de uma forma mais serena, se é que dá para dizer assim, pela Delta. No caso da Ômicron, os números aqui ainda não são assustadores como os na Europa. Isso é suficiente para dizer que a Ômicron não vai causar tantos estragos no Brasil ou não, doutora? Acho que não dá para a gente fazer essa avaliação, né? Em respondendo à tua questão da Delta, o que aconteceu, né? Qual é a nossa avaliação? Nós tivemos uma grande circulação, possivelmente a maior do mundo, da Gama, né, no primeiro semestre, onde nós tivemos uma exposição muito grande da população. Felizmente, né, a partir de abril, a vacina chegou e nós tivemos uma grande adesão da população brasileira, né? Quando nós chegamos na circulação da Delta, né, o Brasil já tinha, ou as pessoas infectadas já tinham uma imunidade natural, ou nós tínhamos as pessoas protegidas pela vacina. Então, não deu tempo da Delta vir fazer o estrago como fez na Europa, que já não teve uma grande circulação da Gama, e a vacinação aconteceu no primeiro trimestre, basicamente. Então, nós estamos vendo, e aí a importância dessa tua pergunta, para a gente alertar a importância da terceira dose, da dose de reforço, Agostinho, porque é exatamente isso que vai nos proteger da Ômicron. Nós temos agora, a nossa população está perdendo a imunidade, né? Nós já temos estudos que mostram que a partir do 4º mês as pessoas perdem a imunidade, ou pelo menos diminuem a imunidade, de forma que você pode se reinfectar. Então, nós estamos de novo no momento crucial. Nós temos que garantir a segunda dose de quem não tomou, não tomou ainda. Nós temos que garantir que todos que já tomaram, a partir do 4º mês dessa segunda dose, retornem ao serviço para tomar essa dose de reforço, porque é isso que vai evitar que a gente tenha uma grande circulação da Ômicron. E principalmente, Agostinho, o que nós estamos vendo na Europa e nos Estados Unidos é a Ômicron fazendo estrago nas crianças. Quase 30% dos casos são em crianças, justamente porque não foram vacinados. Então, nós também temos um momento de ouro agora de chegarmos a partir do dia 10 de janeiro, fazermos uma grande campanha de mobilização, uma campanha de massa e conseguirmos chegar no final de janeiro com pelo menos 80% desses 20 milhões já vacinados, né, das nossas crianças vacinadas. Aí nós vamos poder ter tranquilidade de dizer que a Ômicron não vai fazer estrago. Se nós postergarmos a vacinação das crianças, se nós continuarmos com essa baixa cobertura da segunda dose, a estagnação, né, que nós estamos vendo em muitos municípios, né, aplicando aí 10, 20, 50 doses só por dia, quando se poderia aplicar mais de 1.000, nós vamos sim ter problemas com a Ômicron no nosso país. Nós estamos conversando com a doutora Carla Domingues, que é ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização. Doutora, enquanto o governo federal fica relutando, empurrando com a barriga, criando empecilhos para iniciar essa campanha de vacinação
das crianças, nós temos a informação de que pelo menos 15 estados, talvez mais agora, mas 15 estados e mais o Distrito Federal já se pronunciaram que não vão esperar, não vão exigir que haja nada como uma prescrição médica para crianças serem vacinadas. Como a senhora disse, não há precedente na história do nosso programa de imunização. Os estados, por conta própria, eles podem tomar iniciativa? Legalmente é possível que os estados comprem a vacina e iniciem esse processo de... Porque o nosso programa nacional, infelizmente, tem muito pouco na nossa realidade atual. Isso é péssimo. Mas é possível, concretamente, que os estados tomem iniciativa caso o governo federal continue protelando? Então, Agostinho, nós já vimos que a Pfizer se manifestou dizendo que, neste momento, o compromisso dela e o acordo comercial é com o governo federal. Então, acho que vai ser muito difícil algum estado conseguir comprar a vacina. Então, qual eu acho que o nosso caminho? É realmente pressionar o governo para que ele já tenha um contrato firmado com a Pfizer, basta ele solicitar que essas vacinas cheguem ao nosso país. É um processo muito simples, né? Diferente de que foi em janeiro, que a gente ainda tinha que assinar contrato, que fazer acordo comercial. Esse acordo já está feito. Basta simplesmente demandar ao laboratório produtor que nos entregue, neste momento, pelo menos 20 milhões dessa dose para fazer a primeira dose inicialmente, depois mais 20 milhões para fazer a segunda dose nas crianças. Então, acho que este é o caminho mais rápido nesse momento. Segundo, em relação à questão do consentimento e do atestado médico, né? Estados, sim, têm a prerrogativa de falar que isso não tem cabimento, que não vão seguir, né? Porque quando uma vacina é colocada no Programa Nacional de Imunizações, é porque ela já seguiu todo aquele rito que eu falei anteriormente, né? Já foi analisado pelos especialistas, já foi aprovada pela Anvisa, é uma ação pública de uma importância, de relevância nacional. Então, não tem sentido, nesse momento, nós estamos falando de pai consentir a vacinação. Você já viu alguma criança de 5 ou 6 anos ir sozinha ao posto de vacinação para tomar vacina? Claro que não. Ela só vai se for levada por um pai ou responsável. Então, simplesmente o ato do pai levar essa criança para ser vacinada já é um consentimento, né? Não precisa ter um documento formal. Isso simplesmente é uma burocracia para dificultar o acesso à vacinação. Questão do atestado médico, da prescrição médica. Nós estamos falando de 20 milhões de crianças e adolescentes, Agostinho. Nós sabemos que 80% desse público depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde do SUS. Nós teremos condições de termos 14, 15 milhões de consultas médicas sendo feitas em 15 dias para ser essa prescrição de médica? Claro que não. Tem locais que nem sequer tem pediatras ou médicos, que esse médico vai uma vez por semana para atender toda a comunidade. Então, isso, de novo, é uma medida de postergar e de impedir justamente a população menos favorecida, que mais precisa da vacina, que precisa ser vacinada mais rapidamente, tenha dificuldade de acesso à vacinação. Então, essa decisão dos governadores e do Distrito Federal é completamente acertada. Nós não podemos dificultar a vacinação, nós temos que facilitar. Doutora Carla, eu sei que a sua agenda está apertadíssima e sei que a senhora abriu uma brecha para atender aqui o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes, mas eu queria aproveitar esse finalzinho para falar com a senhora sobre a gripe. Estava falando aqui no começo que aqui em São Paulo hoje, doutora, já temos mais pessoas internadas com gripe do que com Covid. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, porque houve muitos contratempos na vacinação contra a gripe, as pessoas acho que não deram a importância devida, não atenderam, em muitos casos, o chamado dos governos. Os governos também não se prepararam. Falo aqui por São Paulo, que não tem mais vacina, não tinha mais vacina até 2 meses, doou o pouco que tinha. O governo de São Paulo doou para o Rio de Janeiro, não que haja algum problema em você atender um estado vizinho, muito pelo contrário, desde que você não descubra o atendimento do seu cidadão, que foi o que aconteceu em São Paulo, por exemplo. Se adquiriu mais vacinas, está se iniciando hoje um processo de vacinação contra a gripe geral para toda a população, mas há quem diga, doutora, que esse processo agora, nesse momento, primeiro que ele é tardio, ele é extemporâneo e talvez tenha resultados menores do que os desejáveis. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Então, eu acho, Agostinho, isso é um grande exemplo do risco que nós estamos correndo com a diminuição das coberturas vacinais no nosso país, né? Nós estamos falando de um calendário que temos 15 vacinas para as crianças, 9 vacinas para os adolescentes e 5 vacinas para a população adulta.
que nós vimos na campanha de gripe, né? Que ela acontece de abril até julho. 60% de cobertura vacinal, quando sempre nós atingimos 90%. Né? O que acontece quando acaba a campanha? Os governos liberam as vacinas sobrantes para vacinar os outros grupos que não estão incluídos na campanha de vacinação. Então, neste momento, não existe vacina de gripe, né? Ela já foi usada. Né? Seja porque vacinou 60% da população, seja porque abriu para outros grupos. E aí a gente, de novo, olha para a questão de ter estratégias para atingir elevadas coberturas vacinais no momento correto, no momento de prevenção. Se nós tivéssemos vacinado possivelmente 90% da população de maior risco, nós não estaríamos tendo essa quantidade de casos. Agora, nós ainda temos um fenômeno diferente, Agostinho. Essa cepa que está circulando hoje não está incluída nessa vacina que está sendo disponibilizada. Nós vamos estar impedindo que outras cepas possam vir a circular. Mas, de novo, nós temos que ter um enfrentamento nesse momento de mais do que até buscar vacina nesse momento, como você falou, possivelmente é uma ação tardia, é de usar máscaras, manter distanciamento social. Se eu estou gripada, eu não devo sair de casa, eu devo ficar em isolamento social. Eu tenho que ter a etiqueta de tossir, né? Quando eu tossir, eu tenho que colocar aqui o meu braço na frente, não tossir no ambiente. Então, essas medidas deveriam estar sendo faladas, Agostinho, o tempo todo, porque são essas medidas, nesse momento, que vão ajudar muito mais a prevenção da gripe do que a própria vacina. Só para lembrar, estamos entrando, acho que no 5º mês, se eu não estou enganado aqui, sem coordenador do Programa Nacional de Imunização. Isso é um fenômeno, acho que não há precedentes no planeta Terra. No meio de uma pandemia, você não ter o número 1 responsável. É que a gente tem um programa que funciona quase que sozinho. Felizmente, esse é o lado alentador da história toda, mas nós não temos hoje, veja a importância que esse governo dá para a saúde pública em plena pandemia. Nós não temos um coordenador do Programa Nacional de Imunização. Para encerrar, doutora Carla, que quadro a senhora prevê para o começo do ano, levando em conta que nós temos um Réveillon em que, sabidamente, a aglomeração vai acontecer em alguma medida? A gente estava falando agora há pouquinho sobre Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo. A prefeitura já comunicou, já confirmou que haverá queima de fogos e pretende reunir 1 milhão de pessoas na faixa de areia, na Praia Grande. Que quadro a senhora imagina que possa surgir no começo do ano novo? Eu acho que nesse momento a gente vai ter que monitorar, Agostinho, exatamente isso, né? Aonde estão sendo feitas as aglomerações, como estão as coberturas vacinais dessas localidades. É uma localidade que vai receber muito afluxo um fluxo muito grande de turistas, então, como é o caso da Praia Grande, possivelmente isso vai acontecer. Nós vamos ter que acompanhar, né? E possivelmente os estados e municípios vão ter que se preparar para aumento de leitos, né, hospitalares, se a gente houver de novo uma quarta onda, como nós estamos vendo nos outros países. Então, neste momento, o que eu acho que a gente tem que fazer? É aumentar a testagem. Nós temos que testar o maior número de pessoas. Nós já estamos testando as pessoas com gravidade nos postos internadas. Nós temos que, neste momento, fazer com que a testagem esteja disponível ao maior número de pessoas, para que a gente possa, uma pessoa estando doente, mesmo com sintomas leves, que ela fique em casa, né? Que ela entre em quarentena, porque dessa forma a gente evita a disseminação da doença. Então, nós vamos ter que criar outras estratégias, porque possivelmente não acredito que a gente vai dar conta de fazer lockdown, porque a gente nunca fez, nem no momento mais grave, não vai ser agora que a gente vai conseguir fazer. Nós não vamos evitar as grandes festas e aglomerações no final do ano, então nós temos que ter novas estratégias, teste massivo na população, orientação adequada e, principalmente, né, a vacinação. Ela ainda é a forma da gente evitar uma quarta onda no nosso país. Ainda dá tempo. Quem não se vacinou, procure um serviço de saúde para completar a sua segunda dose. Quem já deve tomar a terceira dose, a dose de reforço, deve voltar ao serviço de saúde o mais rápido possível. E, principalmente, nós temos que garantir a vacinação das nossas crianças, né? E assim, eu acho que a gente vai evitar, né, uma quarta onda, pelo menos se ela vier, que ela não venha fazendo, né, tantas vítimas como ela fez, como tivemos em janeiro, abril do ano passado. Deste ano, aliás, né? Ainda estamos ainda em 2021. A nossa cabeça está lá ainda, o tempo parou.
congelou há 2 anos. E a cabeça de muita gente está congelada. Isso que é mais grave. Doutora Carla Domingues, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização, foi um prazer tê-la aqui conosco. Se não nos falarmos, uma boa passagem de ano, um ano novo melhor para todos nós, mais leve para todos nós, e a gente volta a se falar em breve. Eu agradeço, Agostinho, é um prazer estar falando com vocês, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes e conclamando a população. Vamos nos cuidar, né? Vamos respeitar a saúde da nossa família, a saúde daquelas pessoas que estão à nossa volta. Vamos nos vacinar. É esse presente que a gente pode ganhar no final do ano, né? E ter uma saúde com qualidade, uma ampliação da nossa vida, vacinando a si e vacinando a sua família.